Hare Krishna, meu nome é Gitamrita Devidasi e como uma das iniciativas da Secretaria da Mulher da ISCOM Brasil, nesse mês de março, estamos apresentando essas pocket aulas, que são aulas sobre um tema determinado em alguns minutos. O meu tema de hoje é ocupe o seu espaço, ou ocupe sua posição, ocupe sua dharma, como um fator de saúde mental. Nas últimas décadas, nós temos visto iniciativas do Vaishnav Ministry, junto com o GBC, e também na sociedade civil ou laica, de leis e resoluções que vêm a equiparar a situação da mulher na instituição e na sociedade. Por exemplo, a Lei 618 de 2000 dita que os espaços institucionais, a sala do templo, deve ser dividida ao meio, permitindo o mesmo acesso, o mesmo espaço, as mulheres e os homens na sala do templo. A Lei 425 de 2006 determina que as mulheres podem ser Diksha Gurus e o ano passado, em 2019, as diretrizes para que isso se efetue foram determinadas. Na sociedade civil, no Brasil, nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que vem a proteger as mulheres de abuso, assédio e de violência. Temos também a mudança de feminicídio para crime hediondo, tentando inibir os casos, que são muitos. O Brasil é o 5º país em termos de feminicídio no mundo. E nós temos também algumas leis de incentivo, como a Emenda Constitucional 97 de 2017, que prevê que 30% das candidaturas dos partidos sejam para mulheres. Entretanto, tanto no caso da instituição como na sociedade civil, nós podemos dizer que nós chegamos, mas nós não ocupamos. Ainda não vemos tantas devotas à frente na pregação, ou liderando bhajans e kirtans, ou em papéis administrativos ou de liderança, e ainda não temos nenhuma Diksha Guru instituída. Na sociedade civil, nós também vemos que há uma certa dificuldade de ocupar esses espaços, como, por exemplo, no Congresso, nós somos 51% da população, entretanto, não ocupamos os 30% são de direito, quem dirá 50% como seria o ideal. Aí eu gostaria de pensar na necessidade dessas leis. Há uma necessidade combativa, porque essas leis, elas vêm contra um modelo patriarcal e machista que delega à mulher a posições de subalternidade, inferioridade, fora de papéis de protagonismo, né, de estar à frente, simplesmente por uma questão de poder, relações de poder. Também há necessidade dessas leis para combater uma cultura enraizada e crenças profundamente estabelecidas que não são necessariamente verdadeiras, como a mulher é menos inteligente, ou a mulher ela biologicamente está equipada para ser mãe, para cuidar de atividades domésticas, e só isso, né? O problema é o só isso. Além dessas necessidades combativas, nós temos necessidades sociais, necessidades, podemos dizer, positivas. Uma vez que as mulheres ascendem a posições, seja de pregação, seja de liderança, seja administrativa, elas criam uma porcentagem de visibilidade, representatividade, que vai estimular, motivar outras mulheres a ascender essas mesmas posições, tornando aquele lugar comum a todos e todas. Na Bhagavad Gita, capítulo 3, do verso 20 a 25, Krishna fala exatamente de que as pessoas, ao ocuparem as suas funções de acordo com a sua natureza, elas só por isso alcançam a perfeição, usando o rei Janaka como exemplo. E Krishna diz, toda vez que uma pessoa bem-sucedida, né, ela pratica ela cumpre os seus deveres prescritos, as outras pessoas seguem. Então nós podemos pensar que as mulheres que tenham essas vocações de aula, liderança, pregação, orientação espiritual, etc., que estejam ocupando esses espaços porque elas são vocacionadas para isso,
elas inspiram outras mulheres a também ocupar as suas posições de acordo com a sua natureza. Nós também temos a necessidade espiritual de que isso aconteça. Nós somos constituídos, né, de acordo com o acúmulo das nossas vidas passadas, constitui o nosso Swabhava, que seria a nossa constituição atual. Essa constituição, um corpo feminino, masculino, etc., ela tem consigo um karma determinado, uma posição social, uma missão na sociedade. E essa missão pode ser chamada de sua karma, ou seja, as suas atividades que deveriam estar sendo feitas, ou seja, o seu swadharma, o exercer da sua natureza. E esse exercer da sua natureza, quando Krishna fala de Karma Yoga, nitidamente comparando Karma Yoga com renúncia, Krishna enfatiza que é melhor cumprir o seu dever, mesmo que imperfeitamente, do que cumprir o dever de outro imperfeitamente. E ele diz também que no capítulo 5, verso 2, Krishna diz: tanto a renúncia como as ações da yoga são elevados, mas dentre os dois, porém, a yoga da ação, ou seja, a Karma Yoga, é superior à renúncia da ação. Ou seja, em toda a Bhagavad Gita, Krishna está tentando convencer Arjuna de cumprir o seu dever prescrito, porque cumpri-lo, né, seguir o seu Swadharma, realizar o seu Swadharma, é automaticamente renunciando aos frutos, obviamente, seguindo, né, as leis do karma e oferecendo os frutos ao Krishna, você alcança a autorrealização. Então nós temos aqui que você realizar a sua natureza equivale ao seu percurso rumo à autorrealização. Então, como instituição, se as mulheres não têm acesso a funções que estão de acordo com sua natureza, com seu varna, estaríamos impedindo o seu avanço no caminho da autorrealização. Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 47, que é a única vez que ele diz que nós temos um direito. E o nosso direito é exatamente cumprir o nosso dever adquirido pela natureza. E se nessa lógica nós podemos pensar que qualquer impedimento a isso, a cumprir, a seguir o nosso Swadharma, seria naturalmente uma ação violenta contra nós e seria simultaneamente uma ação pecaminosa para quem impede que exerçamos a nossa natureza. O ideal seria que nós víssemos todos e todas como almas espirituais, né? Sama Sarveshu Bhuteshu, né? Que tivéssemos uma propensão equálita ou equânime para com todas as entidades vivas, né? Sama Darshinaha, ver todas as entidades vivas como iguais. Mas quando temos um corpo material, somos percebidos através desse corpo material, somos percebidos como homens e mulheres, e a essa condição temporária são atribuídas funções, capacidades, espaços que limitam ou não a nosso acesso a serviços, por exemplo, nesse caso devocional. E aí, ao pensar nisso e pensar em saúde mental, nós temos que ter essa preocupação de que, ao não termos acesso aos nossos espaços vocacionais, a seguirmos o nosso varna, seja ele dar aula, natureza bramínica, seja ele administrado como natureza kshatriya, seja ele produzir e distribuir bens de consumo, né, na natureza vaishya, ou seja eles trabalhos manuais, que seria a função shudra, nós estamos possivelmente provocando problemas de saúde mental. Por quê? Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 3, verso 33, que os seres seguem sua natureza, né? E que de que vale a repressão. E Krishna ainda diz que a própria natureza impele que a pessoa haja de acordo com o seu Swadharma, no capítulo 18, verso 54. Então, fica claro na Bhagavad Gita que nós não podemos renunciar artificialmente ao nosso Dharma, né? Que nós temos que seguir a nossa natureza, senão a própria natureza será imposta.
Isso significa que eu só me sinto satisfeita, realizada, feliz fazendo o meu serviço devocional ou minha carreira, ou ambas, se eu estiver de acordo com a minha natureza. Se eu não estiver, isso vai me gerar frustração, ansiedade, decepção, crises de pânico, assim, vários fatores que abalam a minha saúde mental, né? Podemos até dizer que muitos dos problemas, né, psicológicos que acontecem hoje são devido à falta de sentido que as pessoas têm, por não se encontrarem, não se encaixarem na sociedade de acordo com sua natureza. Então, nós podemos fazer uma relação disso com, né, as crenças militantes em relação à mulher e pensar que como que as engrenagens do machismo e do patriarcado, elas funcionam como uma certa manipulação psíquica através de relações abusivas, de projeções mentais, de condicionamentos que fazem com que as mulheres se sintam não aptas, não se sintam merecedoras dessas funções, e aí elas começam a praticar o que nós chamamos de autossabotagem e se acham incapazes de ocupar esses espaços. E isso abala diretamente nossa saúde mental e limita, né, de acordo com Krishna e a questão do Karma Yoga, limita o nosso avanço, né, em autorrealização. Bhaktivedanta Swami, no livro Guerreiro Espiritual, no capítulo sobre intrusão psíquica, ele fala que nós somos suscetíveis a projeções externas, né, projeções mentais. Ele diz: frequentemente os humores das pessoas não se originam delas próprias, mas são sugestões projetadas em seu espaço mental. Isto, na maioria dos casos, é feito inconscientemente por uma pessoa sobre outra, ou por grupos de pessoas umas às outras. Em alguns casos, contudo, pensamentos são deliberadamente projetados na direção de uma pessoa para interromper ou dirigir certos padrões cognitivos, emotivos e comportamentais. Então, numa sociedade que esteja enquadrada no modelo patriarcal machista de relações, nós vemos que as mulheres são manipuladas psiquicamente, elas recebem essas projeções para se situarem nessa condição de subalternidade, de inferioridade, de dependência. E é interessante que Bhaktivedanta Swami diz que essas projeções mentais que são externas, elas são ao nosso redor, e quando nos sentimos, pelo próprio sistema, pelas próprias projeções, nos sentimos vulneráveis, inseguras, dependentes, né, nós nos agarramos àquilo que nos é ofertado. Então, é claro que a ideia de um processo, de uma ciência espiritual como a que nós temos, ela é atrativa, né? A ideia da autorrealização, do avanço espiritual, do controle dos sentidos, ela é muito atrativa. Mas se isso vem numa embalagem de machismo que te impõe a subalternidade, a trabalhos, atividades menores que não são correspondentes à sua natureza, você acaba aceitando pela promessa da ciência espiritual. Só que isso é autossabotagem para a mulher que aceita essa posição, e isso incorre em péssimo karma para a pessoa que impõe essa situação. Vou dar um exemplo de um esquema de convencimento que Bhaktivedanta apresenta aqui, usado por vendedores e políticos, que seria o sim, sim, sim. Então, nós temos essas crenças limitantes que fazem com que acatemos essa situação de subalternidade fora do nosso Dharma. Então, as crenças são assim: as mulheres são mais luxuriosas, e as pessoas concordam em coro. Sim. Elas tentam, agitam os homens, e a sociedade em coro grita. Sim. Elas são menos inteligentes, e a sociedade grita. Sim. Elas devem ser castas, e como castas elas não podem ter posições à frente, e a sociedade diz sim. E aí vem a conclusão:
Nós, homens, devemos estar sempre à frente na pregação, na administração, na liderança, na orientação espiritual. E por efeito correlativo, né, de ondas de sim, 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 a resposta é sim. E aí Bhakti-tirtha diz, né, isso é um esquema de manipulação consciente ou inconscientemente que acontece, e nós precisamos nos proteger dessa influência. E ele dá 5 passos que eu vou resumir aqui. O primeiro passo para se proteger dessas influências psíquicas é não se identificar com a mente. E aí ele diz algo interessante, ele diz, primeiro temos que lembrar que a mente é um elemento material, ela não é identificada com a alma, não é parte da alma, e que nós precisamos tratá-la como tal, como um elemento material. E aí ele dá uma sugestão, né? O ponto principal é que nós não temos que aceitar tudo que vem ao nosso ambiente mental. Apenas avalie os pensamentos como você avalia uma pessoa que chega à sua presença. Você sabe se a pessoa está vindo para perturbá-lo, para perguntar algo ou simplesmente para estar com você? Digamos que alguém vem até você. A princípio, você tende a ser muito cético ou pouco cético. Você vai rapidamente querer avaliar a natureza desse encontro. Similarmente, quando a mente vem até você, analise-a, avalie, qualifique-a. Não aceite simplesmente tudo que ela traz para você, porque a mente foi condicionada a mantê-lo em um estado de ilusão. Então, para Bhakti-tirtha, o primeiro passo é você aprender a lidar com a mente. Ele diz, converse com a mente como se fosse outra pessoa. Então, a mente vem, traz uma projeção psíquica, traz uma crença limitante, traz um mito, né, de limitação, e aí você diz, mas de onde vem essa informação? Ela é chástrica, ela vem de Guru, ela vem de Sadhu? Qual o seu interesse em trazer essa informação? E questione como se fosse uma pessoa, né? Não aceite tudo de acordo como é trazida para você. Ponto 2. Os problemas que são impostos a nós não nos pertencem necessariamente. As pessoas, elas têm essa tendência a responsabilizar as outras pelos seus problemas. Então, se uma pessoa vem a você e diz assim, olha, troca essa roupa porque você está agitando a minha mente, ou não cante porque você agita a minha mente, não fique próxima, ou qualquer coisa que você agita a minha mente, o problema não somos nós. O problema é a pessoa que não consegue controlar os seus sentidos. Então, não aceite os problemas que são trazidos para você. Ele diz que para você evitar isso, ele pede para que quando esses problemas forem lançados para nós, primeiro, saibamos que esses problemas não nos pertencem, e segundo, visualizemos em nossa mente, né, a imagem que nós gostaríamos de projetar em nossa mente, assim, onde gostaríamos de estar em um estado perfeito. Então, se você se imagina o seu estado perfeito de serviço, o seu estado perfeito de posição seria dando aula, imagine-se dando essa aula. Se fosse liderando o Kirtan Bhajan, imagine-se fazendo isso. Se fosse presidente do templo, ou ajudando a administração, ou como orientadora espiritual, se imagine nessa posição de uma forma bem sucedida, bem realizada, né, feita. E aí ele diz, conforme você cria essa imagem, conforme você foca nessa imagem, você emite uma possibilidade para que essa imagem se torne real. Então, crie uma imagem mental e se proteja. E veja nessa imagem mental você bem sucedida. Ponto 3, dieta. Então, aqui ele vai dizer que nós, né, nos lembrar da importância de uma alimentação. E aqui nós podemos pensar na alimentação de acordo com os modos. Se nós precisamos de uma alimentação que faça a manutenção da nossa posição kármica, da nossa posição de varna, da nossa posição na sociedade, nós precisamos nos alimentar com alimentos no modo da bondade, né? O alimento no modo da bondade são os alimentos que oferecem manutenção. 4, intoxicação. Ele vai, né, 3, 4 e 5, ele vai falar dos princípios regulativos, mas eu vou fazer uma releitura, né, uma interpretação minha.
A intoxicação, ela pode ser externa através de substâncias, né, intoxicantes, mas ela também pode ser interna, ela pode ser fisiológica, ou seja, nosso cérebro produz químicas e essas químicas também são viciantes e essas químicas também são condicionantes. E há muitos casos em que pessoas se condicionam a situações mesmo de violência, abuso, subordinação, porque medo, ansiedade, terror também liberam adrenalina. Então, às vezes, a pessoa se condiciona àquela situação, mesmo que negativa, mas porque ela está viciada a essas químicas que são emitidas no cérebro. E nós somos seres condicionáveis, né? Então, nós podemos pensar que nos viciamos em situações que não são boas para nós. Então, nós precisamos ater a isso, né? Avaliar situações, não permitir condicionamentos mentais negativos e tudo mais. Podemos tirar esse proveito desse conselho contra a intoxicação. E por fim, o ponto 5, ele diz o uso apropriado da energia sexual. Para nossa discussão, nós podemos pensar, e eu vou aproveitar uma fala que foi da Lakshmi Priya Devidasi, que é relacionando ao yoga, aos chakras. Nosso chakra base, que é o primeiro chakra, né, o chamado chakra básico, ele é aquele que determina, né, o eu sou, é aquele que fala conosco como nos sentimos em casa, como nos sentimos no nosso lar, no nosso, né, eu sou. E aí ela disse que essa região uterina, ela tem essa energia criadora, né, reprodutora, criadora, mas também ela tem energia criativa, né? Então, nós temos duas opções, né, na vida. Nós podemos direcionar nossa energia sexual para a relação sexual em si, para as relações que relacionadas à energia sexual, ou nós podemos, essa mesma energia, ela pode ser transmutada em serviço amoroso, né? É a mesma energia. E aí, nesse caso, em termos de estrutura, né, machista social, ou nós condicionamos essa energia criadora e criativa às relações com o sexo oposto, ou ao relacionamento amoroso, e como isso pode ser limitante se você está numa relação abusiva ou machista, ou você pode, se centralizar nessa energia e viver essa energia como energia feminina, criativa e criadora, e potenciar as suas atividades no seu Varna, as suas atividades, né, sua karma, sua dharma, usando essa energia, canalizando essa energia para isso, né, para potencializar a sua posição no mundo, o seu sentido de vida, a sua natureza adquirida. Então, pensemos nisso, né, como que nossa posição nessa vida, nossa posição na sociedade, nossa posição, né, na instituição, como ela é determinante na nossa vida espiritual, porque ela é o meio para a nossa autorrealização, e como não segui-la fere a nossa saúde mental, fere o nosso avanço espiritual. E aí tomemos cuidado com manipulação psíquica, com relações abusivas, com crenças limitantes e com autossabotagem. Usemos dessa ciência espiritual para nos autorrealizarmos de acordo com o nosso Varna, de acordo com a nossa vocação. Hare Krishna.